O artigo que nós vamos apresentar é sobre o aditivo de areia que controla o veiamento e elimina o uso de pinturas. A equipe é Clara, Guilherme de Souza e Gustavo Giovanella. Esse trabalho descreve o desenvolvimento de um aditivo de areia que elimina a necessidade de uso de pinturas refratárias, proporcionando um excelente acabamento superficial. Mas o que é uma pintura refratária? É um revestimento aplicado sobre a superfície dos machos e moldes feitos de areia de fundição para proteger a superfície do metal líquido durante o vazamento. A pintura refratária é composta por três partes: a carga refratária, que são partículas resistentes a alta temperatura, o veículo líquido, que serve para dispersar o sólido, e os aditivos, que controlam a viscosidade, a secagem e a aderência. Antes de falarmos sobre os aditivos em si, vamos entender o que é o veiamento. São ramificações finas e regulares de metal que penetram nos espaços entre os grãos do molde ou macho, e eles surgem devido à expansão térmica da areia durante o vazamento, com o aumento rápido da temperatura. Se não houver espaço suficiente para essa dilatação, surgem microfissuras e o metal líquido penetra nelas. Isso acaba influenciando numa diminuição do acabamento superficial e um aumento do retrabalho. Bom, atualmente já tiveram diversos materiais que foram utilizados como aditivos de areia. Tem os materiais orgânicos, que é a serragem, o amido, o carvão betuminoso, que diminui o veiamento, mas aumenta a formação de gases, o que não é bom para o meio ambiente. E os materiais inorgânicos, como areia de zirconita, areia de cromita e sílica de indústria de vidro, que pode ser usado em porcentagens menores, mas aumenta muito o custo da matéria-prima. E atualmente é desenvolvido o ESA, que são aditivos de areia planejado. Eles são baseados nas propriedades de fluidez de minerais que já existem na natureza, são mais efetivos em aplicações difíceis e podem ser usados em menores quantidades. Bom, os aditivos de areia planejada, eles apresentam algumas desvantagens. Eles são levemente básicos, mas quando colocados em alta temperatura, eles ficam fortemente básicos. Isso gera defeitos na fundição. E eles também interagem com o metal líquido e altera as tensões superficiais, acontecendo uma maior penetração no metal e diminuindo o acabamento superficial. Temos dois tipos de aditivos: o ESA 2000, que é a primeira versão bem-sucedida. Ele é de cerâmica de silicato de alumínio de baixa densidade. Ele apresenta deformação plástica durante o aquecimento, compensando a expansão da areia, mas não impede o veiamento em baixas quantidades. Enquanto o aditivo ESA 2011, ele é uma nova tecnologia, ele pode ser usado em proporções menores e é o objeto de estudo do artigo. Bom, nessa parte do trabalho de metodologia aplicada, o objetivo ele foi desenvolver um aditivo que fosse eficiente contra o veeamento, mesmo em pequenas proporções. Para isso, os pesquisadores eles avaliaram diferentes matérias-primas à base de cerâmica de alumínio. Essas cerâmicas elas foram analisadas quanto à sua composição química, já que a presença de contaminantes como o sódio e o potássio, eles podem influenciar negativamente o comportamento térmico e a qualidade do acabamento superficial, principalmente porque eles atuam como fundentes, ou seja, eles facilitam a fusão do material. Depois foi feita a análise térmica usando o microscópio térmico do modelo Misura, que permite visualizar em tempo real como a cerâmica se comporta quando ela é aquecida. Cada amostra ela foi prensada em um formato de base cilíndrico de 3 milímetros de altura e 3 milímetros de diâmetro, e também foram analisadas algumas temperaturas durante esse processo. Entre elas foi a temperatura de contração, que é quando o aditivo começa a encolher para compensar a expansão da areia, a temperatura final de contração, que é quando o aditivo ele termina essa contração, a temperatura final de amortecimento, que é quando os cantos eles começam a se arredondar. Também foram analisados a temperatura de formação de esfera, semi-esfera e fusão, que eles indicam o grau de colapso térmico do material. Na tabela a gente consegue ver que quem apresentou a menor temperatura inicial de contração foi a amostra 74. E isso é bom porque ela ajuda a compensar a expansão térmica da areia logo no início do aquecimento. Então, por isso a amostra 74 apresentou o melhor resultado nessa parte do artigo. Com base na análise térmica mostrada anteriormente na tabela 1, os pesquisadores eles deram sequência aos testes, mas agora avaliando na prática como essas cerâmicas de alumínio se comportavam, ou seja, na fundição mesmo. Para isso, foram feitos corpos de prova com uma mistura de 95% de areia de quartzo e 5% de cerâmica de alumínio, e o principal critério avaliado foi a formação de veeamento. Então, ali na tabela 2 a gente consegue ver que quem teve a menor temperatura inicial de contração teve a menor formação de veeamentos, que é justamente a amostra 74. Então comprovou o que foi dito anteriormente.
Ali eles avaliaram como 0 sendo a menor formação de veamentos e como 10 a maior formação de veamentos, então 0 seria o ideal. A gente consegue ver que a MOS 74, em relação às outras, ela se destacou justamente nessa formação de veamentos, teve menos. Agora eu vou falar um pouco sobre os testes de fundição que foram realizados nesse artigo. Nesse trabalho, foram fabricados machos com 94% de areia C70, com cantos arredondados, 1,5% de resina fenólica uretânica, do tipo Code Box, e 5% do aditivo ESA 2011, que contém 94% de cerâmica de alumina e 6% de um agente de fluidez especial. Esses machos foram usados em moldes para vazamento com ferro fundido cinzento. Após a limpeza das peças, foi avaliada a presença de veiamentos e o acabamento superficial, em uma escala de 0 a 10, onde 0 representa o melhor resultado e 10 o pior. Os resultados mostraram que, com 6% de carbonato de lítio no aditivo, não houve formação de veiamentos, independente do tipo de cerâmica. O acabamento superficial também foi excelente. Em contrapartida, os machos sem aditivo ou com aditivo apenas de cerâmica de alumínio apresentaram defeitos severos, com nota 7 ou 10. Em seguida, foi analisado o efeito de diferentes proporções de carbonato de lítio no aditivo à base de alumina, bem como a variação da quantidade total de aditivo na composição da areia. Esses dados estão resumidos na tabela 4 presente nesse slide. Também foram realizados testes comparativos com dois sistemas de aditivos inorgânicos, e o desempenho do ESA 2011 continuou satisfatório. Com base nesses resultados, foram iniciados testes em escala industrial. O foco inicial foi em fundições que utilizam a areia AFS GFN 70, comum na moldagem vertical, e depois os testes foram estendidos para areias mais grossas. Em todos os casos, os resultados foram positivos, porém, em discos de freio moldados com areia AFS GFN 55, houve leve formação de veamento e penetração. A substituição por areia AFS GFN 65 resolveu o problema. Além disso, outros aspectos importantes foram observados. Então, em relação aos efeitos do tempo de processamento, o aditivo aumentou a demanda ácida da mistura de areia em temperaturas mais altas, o que reduz o tempo de bancada, que corresponde ao tempo em que o macho ou molde pode ficar pronto esperando o vazamento. Esse efeito pode ser compensado com a escolha de um aglomerante Cold Box, que ofereça maior tempo de bancada. Em relação à formação de gás, o aditivo ESA 2011 não gerou formação adicional de gases quando comparado com a areia pura. E ainda sobre a densidade dos machos, com 5% de aditivo, o peso dos machos foi reduzido em cerca de 10%. Isso significa que é possível produzir mais machos com a mesma quantidade de mistura, além de facilitar o manuseio, já que os machos ficam mais leves. Posteriormente, também foram avaliados os efeitos do aditivo na areia verde. Foi feito um estudo no laboratório simulando o efeito térmico do macho com 2,5% de aditivo na areia de moldagem. Nenhum efeito negativo foi identificado, conforme mostrado na tabela 5. Em resumo, o aditivo ESA 2011 mostrou excelente desempenho, tanto em escala laboratorial quanto industrial, trazendo vantagem em qualidade de peça fundida, produtividade e facilidade operacional. Depois de realizar todos esses testes, o estudo ele comprovou que o aditivo ESA 2011 ele é eficiente para eliminar o veamento, mesmo em pequenas proporções, e ele ainda dispensa o uso de pinturas refratárias, o que representa uma economia significativa no processo de fundição, ao mesmo tempo que ele simplifica a operação. Também ficou claro que o tamanho do grão de areia influencia diretamente no desempenho, sendo que as areias mais finas, como as do tipo AFS, GFN 65 e 70, apresentaram os melhores resultados. Além disso, o aditivo teve bom desempenho em misturas com cromita, especialmente na produção de cabeçotes com cilindro, o que reforça sua aplicabilidade em peças maiores e mais exigentes. Com isso, torna-se viável fabricar machos para blocos e cabeçotes com ótimo acabamento superficial, sem pintura, sem defeitos causados por escamas ou gases, o que traz vantagens industriais claras como a redução dos custos, menos retrabalho, aumento da produtividade e um processo de fundição mais eficiente e sustentável. É isso, obrigado por assistir.